Muito boa noite a todos e todas. É uma satisfação imensa estar hoje aqui com todos vocês, facilitando ou moderando esta atividade do eixo Educação em Ciências Farmacêuticas, da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Hoje, dia 8 de agosto de 2022, em uma semana muito festiva para todos nós, porque comemoramos o aniversário da nossa querida academia. Na atividade de hoje, nós temos o prazer de receber a professora doutora Zilamar Camargo Costa. Eu vou ler brevemente um currículo resumido das atividades e formação da professora Zilamar. Farmacêutica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em síntese de fármacos, especialista em metodologia de ensino superior, coordenadora da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde, Comissão Interinstitucional de Recursos Humanos e do Trabalho em Saúde do Conselho Nacional de Saúde. Ela também é membro. Assessora educacional do Conselho Federal de Farmácia e coordenadora da CAEFP, que é a Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. Ela também é coordenadora do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde. Em primeiro lugar, professora Zilamar, queremos agradecer imensamente por ter aceito o nosso convite e estaremos nessa atividade de hoje atuando na forma de diálogo. Então, eu vou ter o prazer de estar aqui nesse primeiro momento com a senhora, fazendo algumas perguntas e em cerca de 40 minutos, aí nós abrimos para as perguntas dos confrades e confreiras que estão assistindo. Eu vou estar monitorando aqui as perguntas no chat. Então, bem-vinda, professora Zilamar. Eu gostaria de começar, assim, a esquentar o nosso diálogo com uma pergunta sobre as suas impressões sobre o processo, né? Nós tivemos as diretrizes curriculares nacionais de 2002, que trouxeram novidades importantes, né? Como o generalista, e, mais recentemente, as DCN de 2017, com os eixos. A senhora poderia contar para nós essa experiência, como foi, né? De 2002 para 2017. Bem, boa noite a todos. É um prazer e uma honra estar aqui neste momento e aceitei esse convite até porque me senti muito honrada por estar trabalhando durante tantos anos na educação e, neste momento, estar junto a pessoas que são também grandes representantes da nossa profissão na área educacional. Dentre eles, eu quero citar aqui meu grande amigo, professor Tarcísio Palhano, ao qual fez a mediação desse convite. Eu agradeço muito a ele. Somos grandes amigos e colegas numa trajetória bastante longa. Também Dr. Gerson Piernetti, conselheiro federal de farmácia, né, aqui presente, um batalhador na educação, e tantos outros. E também aqui vejo a Isabela Heineck, né, que lembro saudades do Rio Grande do Sul. Enfim, é uma grande honra estar presente com tantas pessoas aqui, doutora Magali Araújo também, outros presentes, que eu não vou nominar a todos, né, mas que, de uma maneira especial, me tocam, né, neste momento. Então, eu quero dizer aos senhores que, para começar a responder a pergunta da doutora Silvia, essa colocação é bastante interessante. Entre
as diretrizes de 2002 e as diretrizes de 2017, houve uma mudança de paradigma na educação. Houve uma passagem do modelo que era construído por conteúdos com predomínio técnico para um modelo desenvolvido por competências, em que a formação tinha como foco principal o cuidado. E esse modelo de desenvolvimento por competências, ele muda a postura do docente, muda o processo de ensino-aprendizagem e tem como objetivo formar um farmacêutico com uma formação centrada no fármaco, no medicamento e na assistência farmacêutica, mas de forma integrada às análises clínicas e toxicológicas, aos alimentos e cosméticos. Vejam, tudo isso com o foco no cuidado em saúde, em diferentes níveis de atenção, atendendo ao indivíduo, à família e à comunidade. No momento em que isso acontece, as instituições devem fazer uma revisão em todo o seu projeto e construí-lo em cima de algo que veio inovar, que são as competências, né, que fazem parte desse currículo. No momento em que isso acontece, nós observamos que muitos tiveram grandes dificuldades. Quando eu digo muitos, é resultado de um trabalho que a Comissão Assessora de Educação Farmacêutica do Conselho Federal de Farmácia faz, analisando os cursos de farmácia nos seus procedimentos de atos regulatórios, desde a autorização até a renovação de reconhecimento. Então, a gente observa que existem alguns pontos que, mesmo com o incentivo da mudança, com a construção coletiva que foi durante aproximadamente 5 anos, e de forma intensiva, nós trabalhamos junto ao CNE, nós observamos que existem alguns pontos críticos ainda a serem trabalhados. Não sei se seria interessante colocar alguns pontos. Sim, professora Zilamar, eu acho interessante porque eu acredito que exemplifica, ilustra um pouco, né, esse processo de construção. Exatamente. Bom, então, considerando que as competências é o que rege e o que move essa nova formação, o perfil do egresso mudou de 2002 para 2017. E o perfil do egresso está fundamentado de uma maneira muito clara que o farmacêutico é o profissional de saúde. E o profissional de saúde, em prol do cuidado à saúde do indivíduo, da família e da comunidade, e de uma maneira centrada nos fármacos integrados às análises clínicas. Quando a gente vai observar a construção do projeto pedagógico, o perfil é uma transcrição do que está escrito nas DCNs. Isso é um fato limitador quando a gente vai analisar um curso, porque aquele perfil colocado nas diretrizes, ele é um perfil ideal, extremamente abrangente. Porém, quando as diretrizes são aplicáveis a um projeto de curso de farmácia, ela deve inserir o perfil adequado ao seu contexto local. Porque o currículo ele deve ser a identidade do perfil do egresso, e muitas vezes isso não se reflete quando ocorre transcrição, porque quando a gente olha a matriz, os componentes curriculares do curso não correspondem àquele perfil. Então, isso limita a avaliação dos cursos e mostra que a implementação das diretrizes não foram adequadas. Este é um dos primeiras colocações. E a gente observa também que ocorre omissão de áreas de atuação na descrição da matriz curricular quando a gente relaciona com o perfil ideal.
Isso é um dos primeiros pontos que a gente observa. Um outro ponto que a gente observa bastante é que no currículo por competências tem que haver uma articulação entre os conhecimentos, entre habilidades que correspondem às atividades práticas e atitudes dos alunos, os procedimentos. Então, a gente tem aspectos cognitivos, aspectos práticos psicomotores e aspectos comportamentais. Aí reside uma diferença muito grande em relação a 2002, porque na hora em que se fala em articular conhecimentos, habilidades e postura, muda também a forma e o processo de ensino-aprendizagem. Neste momento, nós precisamos mudar a posição do docente. Ele não é mais o centralizador do processo, ele é o mediador do processo. Quem é o centro do processo é o aluno, que é o processo ativo, em que eu articulo conhecimentos, dou fundamentações e conduzo esse aluno a uma situação de um caso clínico, de uma simulação, por metodologias que façam com que esse aluno busque a resolução de problemas, se inserindo no seu contexto social. Essa é uma diferença bastante grande, né? E, para isso, esse projeto pedagógico, eles têm que estar elaborado em 3 grandes eixos de formação, que são os eixos do cuidado, o eixo da tecnologia e inovação e o eixo da gestão. Nós percebemos que esses 3 grandes eixos, que representam blocos de conhecimentos integrados e afins para se atingir o perfil do egresso, via de regra, as instituições conseguem colocar muito bem os componentes relativos ao eixo do cuidado e da tecnologia. Porém, o eixo da gestão é deficitário. Nós observamos que, embora seja num percentual menor, porque o cuidado deve ser 50% de componentes relativos à carga horária total do curso. A tecnologia, 40%, e a gestão, 10%. Né? Embora seja um menor percentual, mas ele foi elaborado nas diretrizes e construído de modo que ele viesse a sanar uma grande lacuna que nós tínhamos na formação, que era exatamente gestão de pessoas, gestão de recursos, gestão de processos e produtos, e também estimular o empreendedorismo. E isso, a gente, quando vai olhar a matriz de um projeto pedagógico onde se implantou as diretrizes, quando existe componentes curriculares ligados à gestão, via de regra, é gestão ligada ao cuidado, gestão do cuidado em saúde. Então, vejam que isso é um dos pontos que, mesmo após 5 anos de homologação das diretrizes, se percebe que a grande maioria dos cursos ainda não conseguiram adequar esses percentuais de uma maneira clara dentro da sua matriz. Eu achei muito interessante a senhora tocar no ponto em que os próprios docentes também encontram dificuldades nessa nova visão de ter que mudar a sua forma, né, de ensinar. Então, não ser mais aquele que detém o conhecimento e transmite o conhecimento, mas ser um facilitador e usar metodologias ativas, né? Exatamente. E também do ponto de vista da instituição de ensino, né? Em relação muito bem, eles apresentam um projeto pedagógico que está espelhado nas diretrizes, mas que, via de regra, não se reflete na matriz e nas atividades que são desenvolvidas, né?
Seria essa Exatamente. sua percepção também? Exatamente. A grande maioria dos projetos que analisamos, eles refletem exatamente essa situação. E, em relação à postura docente, outra situação que a gente percebe é o projeto pedagógico diz estar dentro das diretrizes implementado como tal. Porém, a formação disciplinar ela é predominante. Não existe formações de núcleos integrados na grande maioria dos cursos de farmácia, ou seja, aquela formação disciplinar isolada que já existia antes das diretrizes de 2017, ela permanece. Não há nenhum problema em se continuar com as disciplinas. O que importa mudar é a abordagem das disciplinas, né? Os procedimentos do professor. Agora, aquela formação disciplinar isolada, em que o professor continua sendo um expositor de conhecimentos, esse é um método conservador e tradicional, e tem que haver uma ruptura para que se possa realmente dizer que estamos implantando as diretrizes. Só que essa ruptura ela tem que ser gradativa e com apoio pedagógico. Para isso, os professores têm que terem capacitação docente para metodologias ativas. Metodologias ativas não é improvisação. Metodologias ativas visam atingir realmente aquele perfil do egresso integrado, centrado, com foco no estudante, com procedimento ativo para resolutividade de problemas, mas importa que nós tenhamos um gestor desse currículo inovador. E esse gestor é importantíssimo o papel do NDE, o Núcleo Docente Estruturante dos Cursos. Eles devem acompanhar a revisão dos planos de ensino, a estruturação da abordagem do ensino e se realmente as metodologias estão sendo aplicadas de forma coerente com o objetivo de cada componente curricular. Isso é muito importante, porque também as diretrizes dizem o seguinte, que os componentes curriculares da matriz têm que ser desenvolvidos em cenários de práticas diversificados. Esses cenários de práticas diversificados está se remetendo ao mundo do trabalho. E o mundo do trabalho reflete também a relação com a rede pública, não só a rede privada, mas também a rede pública, o SUS, a formação no SUS. Se nós não tivermos professores que trabalham integrados, que efetivamente façam com que o aluno seja o centro do processo integrado, como nós vamos diversificar cenários de prática se nós ainda não saímos da nossa postura de sala de aula expositiva, mais tradicional e conservadora? Então, a capacitação docente é determinante para que ocorra a mudança também do professor. E, às vezes, eu conversando com coordenadores, eles dizem o seguinte, ó, nós temos muita resistência por parte dos professores para mudar. A resistência, muitas vezes, é pelo desconhecimento, pela forma da abordagem inovadora, que muitas vezes não é transcrita de uma maneira correta e gerenciada como cursos de capacitação que deem condições para aquele profissional que vem há muitos anos ministrando uma aula de forma tradicional e que ele poderá continuar transmitindo aqueles conhecimentos com uma nova abordagem, com uma nova roupa, né? E isso vai fazer que ele também se sinta inserido e integrado num processo mais amplo, de visão mais ampla da saúde, em que ele sozinho não deverá mais permanecer
isolado, transmitindo conhecimentos, mas que trabalhe com seus pares, façam núcleos, projetos, que eles possam colocar o nosso aluno no mundo do trabalho de uma maneira em que o aluno entenda a integração dos conhecimentos que ele recebe e que não veja mais as caixinhas isoladas, né? Então, isso é muito importante. Sim, eu acho que a senhora já está respondendo, né, uma das perguntas aqui que já aparecem no chat, do Dr. Humberto Zardo, que pediu, né, para a senhora falar sobre os 3 eixos, cuidado, tecnologia e gestão, como seria o preparo do docente, né, do mediador, para cumprir essas funções. Então, acho que a senhora já abordou um dos aspectos fundamentais, né? Eu acho que tem 2 aqui também, olha, nossa, Josiel Mesquita, que pergunta o seguinte: os cursos que começaram baseados na DCN antiga vão terminar com a antiga ou está sendo feito algo para que se adequem à atual? Não, as diretrizes estabeleceram o seguinte, ó, até antes de doisado, eles poderiam terminar na formação antiga ou se adequarem. Agora, os cursos que iniciaram em 2017 para cá, todos eles deverão se adaptar às diretrizes, tal como elas estão a partir de 2017. Foi dado pelas diretrizes um prazo de 2 anos para adequação daqueles cursos que já estavam em desenvolvimento. Ou eles passam todos para as 2017, ou eles terminam na situação antiga, mas eles podem ter um problema muito sério para o seu perfil de egressos em relação aos editais de concurso. Porque os editais de concurso, via de regra, eles se fundamentam na normativa legal da formação para exigir um perfil adequado. E aí, neste momento, eles olham a normativa legal, que no caso são as diretrizes, e solicitam o perfil que essas diretrizes formam. Se o estudante teve um perfil anterior e não se adequou, muitas vezes ocorre algum prejuízo, né? Então, isso aí é comum a gente ser consultada a respeito da possibilidade de inserção de um estudante ou de um recém-formado num edital de concurso em função da sua formação. Então, é muito importante considerar que todos os cursos, a partir de 2017, é a mesma formação, né? E aqueles que já vinham se formando teriam 2 anos para se adequar, e se houvesse necessidade de permanência no anterior, a instituição vai permanecer, mas assumindo toda e qualquer consequência em relação a essa formação. Com certeza. É um grande desafio, né, doutora Zilamar? Muito, muito. Temos um comentário do nosso colega Diego Inhata sobre a curricularização da extensão, que também é algo, digamos assim, que oficialmente é mais recente, né? A senhora vê também como um desafio? Exatamente. Acho que é um grande desafio, porque a curricularização da extensão, em realidade, é uma nova política educacional que obriga a que todos os projetos pedagógicos de curso tenham 10% da sua carga horária total de atividades extensionistas. E aí é importante se colocar o que é uma atividade extensionista, né? Ela se caracteriza muito pelo fato de que tem que haver intervenções, trocas com a comunidade. A instituição ela tem que realizar
projetos ou estabelecer formas de contato com a comunidade. Se não tiver a comunidade inserida e havendo troca com a comunidade de intervenções e de ações efetivas, não caracteriza a extensão, né? Tem que haver integração com o contexto social, né? Agora, é importante, quando a gente fala em curricularização da extensão, que vejamos assim, quais são as modalidades que o curso pode inserir a extensão. Ele pode inserir de duas formas, ou através de disciplinas, ou através de programas institucionalizados. Quando ele insere sob forma de disciplina, a carga horária da disciplina poderá ser totalmente voltada para a extensão ou parte da disciplina voltada para a extensão. Só que essa carga horária dessa disciplina tem que ficar registrada dentro da Pró-Reitoria de Extensão como atividade extensionista. Ela não pode contar duas vezes no currículo, ora para atividade prática, por exemplo, ora para atividade extensionista. Isso são coisas que têm que ser estabelecidas. Podem ter programas específicos, podem ter cursos, oficinas, eventos, prestações de serviço, e também inserção em programas governamentais, municipais, distritais, né, estaduais, desde que todos estejam institucionalizados. Um professor não pode, na sua disciplina, dizer, bom, 10% da minha disciplina será extensão. Ele não pode, ele tem que registrar, tem que ser avaliado, certificado, dentro da Pró-Reitoria de Extensão da instituição, para registro, né? E uma das coisas que eu chamo a atenção é que, na modalidade EAD, a extensão, quando curricularizada, ela tem que ser presencial, porque é impossível se realizar trocas, experiências com a comunidade sem presencialidade. Então, nos cursos EAD, tem que ser presencial. Também, as estratégias de incorporação nas disciplinas ou projetos da IES têm que ser estabelecido de forma clara a carga horária e às vezes perguntam assim, e nós percebemos muitas vezes nos projetos pedagógicos, onde está a curricularização? Aí eles colocam assim, a curricularização da extensão está nos estágios. Isso não pode. Estágio é completamente diferente da extensão, embora seja também prestação de serviço, ensino, serviço, mas ele tem uma lei própria, ele tem regras e identidades próprias. Outra situação que é comum ser colocada como curricularização da extensão é iniciação científica. Iniciação científica, se tiver atividades ligadas à comunidade, ela pode ser considerada uma atividade complementar ou atividade de pesquisa, dependendo do seu perfil, mas não é extensão. Então, é importante verificar essas mudanças na curricularização e que também é um agente que dificulta a inserção de 400 horas, num curso de 4.000 horas, 10%, 400 horas, de diferentes formas dentro do projeto pedagógico, né? Então, isso também, quando as DCNs foram elaboradas, não existia. Agora tem que acompanhar, então é um fator importante, né? E acredito que haja alguma dificuldade, porque, como a senhora ressaltou, né, tem que ser institucionalizado. Exatamente. Tem que estar muito claro, né, o que é, né, e não simplesmente ter como uma atividade que pode e mudar, né, de uma hora para outra, não ter uma avaliação, enfim. Exatamente. Professora Zilamar, nosso público está bem aqui atuante com as perguntas. Olha, já vou colocar uma outra pergunta do nosso confrade Wellington Barros da Silva, perguntando o seguinte, na sua opinião,
É possível um desenho curricular no qual os três, cuidado, né, tecnologia e gestão, estarem entrelaçados, mas de forma transversal? Sim, sim. Essa é uma pergunta desafiadora, porque para realizar isso, a gente tem que pensar na inter e na transdisciplinaridade. Que tipos de componente perpassam aos três eixos e de forma que a gente vai formar um núcleo transdisciplinar e que possamos inseri-los nesses três eixos, né? Então, isso aí é possível, não é fácil, mas a gente estabelecendo os componentes transdisciplinares, a gente pode integrá-los sim. Tá? É um dos desafios, né? Muito, esse é um Mas desafio muito grande. é maravilhoso, por exemplo, quando a gente pensa, e pensando em São Paulo, né? Por exemplo, que tem um número grande de indústrias farmacêuticas, muitos dos nossos alunos vão, né, para a indústria. Então, Sim. na sua formação, se a gente puder pensar nessa transversalidade, ou seja, pensando ali nos eixos, né, o cuidado, a tecnologia e a gestão, um Sim. exemplo é a importância da incorporação de um medicamento no SUS, né? Aí considerando toda a sua parte de produção, né? Perfeito, perfeito. Toda a sua parte de produção e registro, né? E os ensaios que são necessários, os ensaios clínicos, enfim. E também depois, como um farmacêutico que está lá numa unidade básica de saúde, que recebe, né, esse desafio de é um medicamento que está incorporado, como que ele vai lidar com a dispensação, como que ele pode fazer o acompanhamento farmacoterapêutico, e entra também a questão da gestão, né? Então, Exatamente. eu vejo como grandes possibilidades. Perfeito, perfeito. Isso aí é uma visão integrada e uma visão ampliada de saúde, né? Porque nós não conseguimos fazer cuidados sem a tecnologia e sem a gestão. Nós precisamos integrá-los. Nós não podemos ver a tecnologia separada do cuidado, não podemos ver a gestão separada do cuidado. E são Exato. processos que se integram para que efetivamente se tenha uma função maior como profissional de saúde, que é esse que tem uma visão muito mais abrangente, né? Então, independente do momento em que está sendo utilizado na área de atuação, quando a gente integra, fica bem mais fácil o processo de se enxergar esses conhecimentos integrados. Mas isso tem que vir de um processo da formação desde o início do curso, né? E essa formação desde o início do curso, de forma integrada com ensino, aprendizagem, a rede pública, o SUS, tem como ponto-chave os estágios. Para mim, os estágios é o grande nó crítico da aplicabilidade das diretrizes, dependendo da modalidade do curso. Nos cursos presenciais, a gente percebe um atendimento quase que perfeito em relação à carga horária, das 20%, correspondendo às 800 horas, num curso que seja de 4.000 horas, mas as grandes dificuldades que a gente percebe nos estágios é a distribuição das áreas de atuação do estágio. Parece que, quando as diretrizes foram elaboradas, não houve assim uma perfeita interpretação do que ela coloca quando ela diz o seguinte: os estágios têm que ter 60% de atividades relacionadas a fármacos, medicamentos e assistência farmacêutica. Quando ela diz fármacos, medicamentos e assistência, esses fármacos podem ser através da dispensação, através da farmácia clínica, pode ser na indústria, pode ser em vários momentos, né? Não necessariamente tem que ser só na indústria, só na farmácia, mas se for 60% por
característica regional. Por exemplo, São Paulo, se colocar 60% da carga do horário de estágio na indústria, já está atendendo às diretrizes, que preconizam que a área de fármacos tem que ter 60%. Teria que ter também 30% em atividades de estágio ligadas às análises clínicas, toxicológicas e genéticas. Isso é atendido pela grande maioria dos cursos. E as especificidades institucionais e regionais dos estágios são de 10%. Se a instituição tem como característica, como perfil, a área da análises clínicas, ela pode colocar esses 10% junto aos 30% do estágio e fazer 40% nas análises clínicas. E o inverso também, se ela entender que a área de fármacos que é a área eletiva, no estágio ele poderá fazer, em vez de 60%, somar mais 10%, que seriam as características institucionais, e fazer 70% na área de fármacos e 30% em análises clínicas. Vejam, existe essa flexibilidade. O importante é que o estudante veja a formação integrada, né? De uma maneira que ele entenda a função dele, tá bom? Certo. Temos aqui um comentário, quer dizer, muitos comentários, né? Aqui do nosso colega Carlos Rodrigues, que é diretor da Faculdade de Farmácia da UFRJ. Ele fala do problema das disciplinas, sobreposição de conteúdos, Sim. E pergunta se existe algum modelo implementado que a senhora possa comentar que já superou, né, essa questão do modelo das disciplinas isoladas. Sim. Olha, foi até importante essa pergunta, eu até agradeço, porque nós, da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica, nós entendemos que modelos não existem. Cada instituição vai estabelecer o que realmente lhe caracteriza, porém, tem que haver referências, né? E como as diretrizes são orientações, o que acontece? Nós, do Conselho Federal, entendemos que havia necessidade de um guia de implementação. Passado esse tempo de 5 anos, nós agora já sabemos quais são os pontos de fragilidade, então nós fizemos um guia de implementação norteando a cada instituição para elaborar e superar aquela situação anterior de disciplinas isoladas, dando exemplos vários exemplos são dados nesse guia, e esse guia está para ser publicado, divulgado no Congresso de Farmácia em Foz do Iguaçu, né? Queremos divulgá-lo lá no Congresso de Ciências Farmacêuticas, sob forma de e-book, né? Então, isso acho que vai auxiliar aqueles que ainda, com certeza, têm alguma dificuldade ou que possam auxiliar, vendo exemplos de como trabalhar. Então, tem um grupo trabalhando. Nossa, excelente notícia. Acho que isso está sendo muito esperado. Sim. Temos aqui também comentários e ainda sobre dúvidas, olha, nossa colega Magali Araújo, além de estar muito feliz, né, de estar participando aqui com a sua presença, e ainda ela gostaria de algumas considerações sobre atividades de extensão com carga horária prevista nos projetos pedagógicos. Poderia esclarecer um pouquinho mais sobre isso? Olha, nós não temos aqui uma matriz para exemplificar, né? Mas se fosse possível, o importante é considerar aquelas 400 horas sob 2 formas, ou dentro de disciplinas que se prestem
atividades junto à comunidade. Tem que ter um perfil de disciplinas que efetivamente possam se relacionar, se intervir na comunidade. Por exemplo, saúde coletiva é eletiva, né? E assim várias outras. E aí colocar parte dessa carga horária constando como validada como caráter extensionista, ou pegar 3 ou 4 disciplinas afins, elaborar um projeto de aplicabilidade junto à sociedade, e aí esse projeto é validado, vejam o tempo que será despendido para cada uma das disciplinas envolvidas, e aí registra e valida junto à Pró-Reitoria de Extensão para constar os 10%. Seria basicamente essa a forma de trabalho. Nossa colega também, Isabela Reineck, comentando aqui que eles na URGS, né, já realizaram modificações no currículo para atender as DCNs de 2017, incluindo modificações em disciplinas, uma parceria com o Hospital das Clínicas de Porto Alegre, né, para a realização de práticas no hospital. E, além da curricularização da extensão, estão discutindo os estágios. Então, o ponto dela é mais relacionado aos estágios. Poderia comentar sobre o percentual estabelecido para os diversos estágios? Eu sei que a senhora já comentou brevemente, né? Mas poderia nos esclarecer um pouco mais? Olha, é importante que a gente considere, no início havia a pergunta assim, ó, se para cada área relacionada de estágio, teria que ser desmembrado para medicamentos, uma parte para assistência farmacêutica, outra. Não, 60% ligado aos fármacos, podendo isso ser feito dentro de uma farmácia de dispensação, dentro de uma farmácia que poderia ser uma farmácia especializada, poderia ser feito dentro da indústria e poderia ser feito dentro de uma farmácia hospitalar, por exemplo, sem nenhum problema. Já as análises clínicas, genéticas e toxicológicas, os 30%, correspondem a 240 horas, né? Porque a gente tem 800 horas, 30% seriam 240 horas. Essas 240 horas poderiam ser feitas em pesquisas de genoma, genéticas, projetos, em pesquisas toxicológicas, em controle, laboratórios de controle de qualidade e análises clínicas tradicional. Isso sem nenhum problema. E as especificidades institucionais e regionais, que são as 80 horas, poderiam ser adicionadas a uma ou outra área de atuação, somando as características individuais. No Rio Grande do Sul, né, a área de estágio, com os convênios estabelecidos, principalmente junto ao Hospital de Clínicas, ele tranquilamente pode ser desenvolvido muito bem com esse percentual, né? E um dos grandes problemas que eu acho nos estágios são relativos às comprovações das parcerias. Tem que ficar muito claro os comprovantes de parcerias, principalmente quando a instituição diz, eu tenho convênio com, significa, tem supervisor de campo, no caso profissional local, tem orientador docente, que é o professor que faz o contato com o supervisor de campo. Em realidade, nós temos 2 supervisores, um supervisor acadêmico, também chamado orientador, que é o docente da instituição, e um supervisor de campo, que é o profissional do estabelecimento que está concedendo o estágio. É importante lembrar que, nesses convênios, a relação professor e número de estudantes de estágio tem que ser de 1
professor para um máximo de 10 estudantes, de modo que ocorra orientação e supervisão segura e eficaz. Isso é importante, isso é lei de estágio e as diretrizes obedecem à lei de estágio, né? Então, esses são os elementos. Existe uma situação das farmácias universitárias. Nós, algum tempo atrás, começamos a fazer uma enquete sob forma de amostragem para verificar se os cursos tinham farmácias universitárias. Porque a farmácia universitária é o cenário de prática eletivo para os estágios, né? E nós observamos que a grande maioria das instituições, com exceções, não apresentam farmácias universitárias. E a farmácia universitária, ela foi definida como em caráter obrigatório pelo INEP em nota técnica 10 do INEP número 8 de 2015. Né? Então, isso é muito importante. Agora, isso aí, eu acho que a doutora Silvia está muito envolvida também com as farmácias universitárias e tem uma referência de farmácia universitária na USP que poderia nos auxiliar bastante nisso, né, doutora Silvia? Doutora Zilamar, é uma questão, como a senhora colocou, né? Em 2015, houve a nota, né, do INEP. Existe o Fórum Nacional das Farmácias Universitárias e cada vez mais está se ampliando, quer dizer, tem adesão de mais instituições, né? Mas eu concordo que ainda esse movimento está, digamos assim, mais lento do que a gente gostaria, né? Exatamente. Por algumas dificuldades em termos de implantação, mas também possivelmente por desconhecimento, né, de como a farmácia universitária pode promover, inclusive, aquela transversalidade dos eixos. Perfeito, perfeito. Não é? Exato. Porque tem o medicamento, tem o profissional, tem o paciente, tem o cuidador, né? E poderia, é necessário fazer uma gestão, é necessário ter interlocução com secretaria estadual, secretaria municipal, né, com outras entidades, enfim. Acho que o potencial é muito grande, esse movimento deve ser fortalecido, né? E veja bem, hoje nós temos aproximadamente, eu digo aproximadamente porque é hoje, amanhã poderá ser outro número, 821 cursos presenciais. Veja, se esses 821 cursos presenciais estabelecessem dentro do seu projeto pedagógico a implantação da farmácia universitária, que é eletiva para desenvolver todo esse trabalho das diretrizes, o estudante teria, dentro da sua unidade, toda uma orientação, toda uma supervisão que lhe daria condições de uma formação sem depender de procedimentos externos. Então, isso é muito importante. Agora, dessas 821 instituições de ensino com curso de farmácia, se nós tivermos 10% que tenham farmácia universitária, eu bato palmas, mas eu realmente não sei qual é o número atual, né? Mas acho que isso aqui realmente a gente teria que fazer um trabalho de conscientização da importância da farmácia universitária para estimular, inclusive, a aplicabilidade e implementação das próprias diretrizes de uma maneira mais forte ainda, né? Então, e mais fácil, né? Mais facilitado, digamos. Exatamente. Doutora Zilamar, falando em INEP, temos aqui também uma pergunta sobre como esse processo está acontecendo, porque em relação à avaliação, né, dos cursos de farmácia, e aí tanto do ponto de vista da realização do ENAD, avaliação do curso em loco, qual seria a interlocução
Bem, nesses processos? nós queremos dizer que, lamentavelmente, a educação brasileira se encontra num ponto crítico, de extrema fragilidade em termos de avaliações de curso. Nós observamos que existe, por parte do Ministério da Educação e por parte dos seus órgãos, em especial as SERES, que é a Secretaria de Regulação e Supervisão, e o INEP, existe um incentivo irrestrito ao ensino à distância. E esse incentivo irrestrito ao ensino à distância impacta no cumprimento das diretrizes, visto que, por meio da justificativa da pandemia, tanto as SERES quanto o INEP estabeleceram formas de aprendizagem através de portarias, de pareceres, que são completamente contraditórios às diretrizes curriculares nacionais para os cursos de farmácia, que foram aprovados pelo próprio Conselho Nacional de Educação, MEC. Nós observamos que, durante esse período da pandemia, ocorreu uma transferência de responsabilidade de decisão para as instituições de ensino sobre avaliar cursos, sobre também verificar a autorregulação. Ora, entre 821 cursos e 4.951 polos de educação à distância, envolvendo mais de 90 mil vagas efetivas, nós entendemos que o MEC, por meio das SERES e por meio do INEP, atualmente não tem condições de avaliar como deveriam aos cursos da área da saúde, não digo específico da farmácia, da área da saúde. Existe uma busca de flexibilização da legislação por parte das SERES e do INEP para facilitar a forma automática da autorregulação dos cursos. Um exemplo é a Portaria 544, de 2020, do CNE, da Câmara de Ensino Superior. Essa portaria veio, durante a pandemia, como justificativa da pandemia, estabelecer a possibilidade de substituição de aulas presenciais por aulas virtuais. Ora, no momento em que ocorre uma portaria que permite substituição de aulas presenciais por virtuais e transfere a decisão dessa substituição para as instituições de ensino, envolvendo, inclusive, práticas e estágios, ela realmente não tem mais controle sobre os cursos. Quando eu digo controle, é controle no sentido de manter minimamente qualidade, assegurar a qualidade, porque nós sabemos que existem instituições e instituições, e que neste momento em que se estabelece através de uma portaria que a instituição pode substituir componentes presenciais por virtuais por sua decisão, se não houver bom senso, práticas virtuais e estágios virtuais acontecem e aconteceram. E aí, como justificar as diretrizes aplicáveis nessa situação remota? As diretrizes não foram elaboradas para atividades virtuais. As diretrizes foram elaboradas para atividades presenciais. Porém, isto não está escrito nas diretrizes, porque no momento em que nós a elaboramos, não existia esse incentivo à modalidade à distância e não era sequer permitido que colocássemos a obrigatoriedade da presencialidade nos cursos, o que nós tentamos, porque já havia um início de movimento junto às diretrizes ligadas à EAD. Então, não nos foi permitido colocar
assim como também não foi permitido as demais diretrizes da área da saúde. Aí, quando eles colocam uma portaria deixando a critério da instituição fazer a substituição, nesse momento, eles colocam assim, práticas e estágios deverão atender as DCNs. De que forma? Se as DCNs não colocam isso, elas não colocam isso, mas por meio das competências que elas descrevem, ela induz a necessidade da presencialidade. Então, essa necessidade de presencialidade para desenvolver habilidades é algo que está implícito e não na virtualidade. Uma outra legislação que também hoje está impactando as diretrizes é a avaliação em loco virtual. Vejam, neste ano de 2022, nós tivemos a portaria do INEP, número 265, que diz que a avaliação em loco virtual não necessita presença física do avaliador. A avaliação é feita por videoconferência, e o parâmetro e a ferramenta utilizada é de geolocalização para dizer que o curso efetivamente está naquele endereço em que está sendo filmado. Vejam, eu nunca imaginei uma situação dessas. Eu não sou contra a tecnologia. Eu acho que a tecnologia veio para nos auxiliar, mas não substituir momentos essenciais de presencialidade. Vejam, nós fizemos um trabalho junto a avaliadores que estão fazendo avaliação em loco virtual e nenhum deles está satisfeito, até porque eles dizem que não conseguem avaliar como presencial. A ligação de entrevistas com discentes, com docentes, com gestores e até com suporte técnico-administrativo dos laboratórios, não é realizada de uma maneira total, integral, como era feito. É por amostragem, com algumas pessoas que representam esse segmento. Os recursos existentes dentro de laboratório não são verificados, até porque teriam que abrir armários, filmar armários, verificar se tem realmente os produtos, se tem material necessário para a demanda do número de alunos. Vejam, é uma situação completamente inesperada de flexibilidade do INEP frente à sua inoperância em avaliar os cursos em função do grande número, e eles não têm, então, condições de estabelecer e buscam, através de uma flexibilização de legislação, situações completamente equivocadas como essa. Nós, inclusive, eu, como coordenadora do Fórum da área da saúde, fizemos uma nota de repúdio a essa situação e, para variar, não tivemos absolutamente nenhuma resposta. Como é que, nesse momento, ele não responde a críticas que ele não quer ouvir, né? Então, essas situações são de críticas construtivas em cima daquilo que eles nos proporcionaram, que foi elaborar diretrizes trabalhadas com integração, com interdisciplinaridade, com eixos formadores, e agora vem essas legislações equivocadas e que impactam de modo contraditório em cima das diretrizes curriculares. E, por último, semana passada, tivemos o parecer do CNE, número 14 de 2002, que estabelece diretrizes gerais sobre ensino híbrido. Vejam, a LDB, ela preconiza apenas duas modalidades de ensino, a modalidade presencial e a modalidade à distância. A modalidade presencial poderá ter até 40% de componentes virtuais e o restante de componentes presenciais, sendo que esses componentes virtuais deverão ser aqueles que não implicam em desenvolvimento de habilidades com necessidade de atividades práticas, principalmente profissionalizantes.
O EAD se caracteriza por cursos que tenham, no máximo, 30% de atividades presenciais e 70% de componentes virtuais. Na hora em que essas duas modalidades têm essas características de percentuais bem estabelecidos, começa a surgir, por meio das mantenedoras, a seguinte colocação: os nossos cursos não são EAD, os nossos cursos são híbridos, os nossos cursos são semipresenciais. Quando isso começou a tomar força, os conselhos profissionais, principalmente de farmácia, tomou a frente e disse: esse tipo de modalidade não existe, como não existe mesmo. Tá? Então, nós não entendemos como uma modalidade de ensino, ou é EAD ou é presencial. Quando os conselhos começaram a se posicionar fortemente contrário a isso, vem o CNE, através de um parecer, e diz o seguinte: existe a possibilidade de uma nova abordagem que não é modalidade, que é uma abordagem híbrida. O que é a abordagem híbrida? É a utilização, hora de presencialidade, hora de virtualidade, sem definição de percentual. E a justificativa é que as instituições é que deverão colocar o que lhe convém para a formação. Ou seja, novamente transfere para as instituições decisão de quanto elas poderão ter de virtualidade, de presencialidade. Então, no momento em que esse parecer ele não regulamenta o ensino híbrido, porque não é uma modalidade, mas ele permite, ele está fazendo isso com a intenção de adotar esse sistema híbrido nos cursos presenciais, em que é permitido, agora, com esse modelo, práticas remotas, exceto estágios. E não existe a definição do percentual de virtualidade. Ou seja, se um curso que hoje é presencial resolver aumentar a virtualidade acima de 40%, se vamos supor que ele queira fazer 50% virtual, 50% presencial, ele não é mais presencial, porque presencial é até 40%, e também não é EAD, porque o EAD tem que ter 70%. Então, ele é um curso híbrido. Entenderam a estratégia? É no sentido de flexibilizar, de modo que aqueles cursos que antes eram EAD e que utilizavam dessa maquiagem, agora devam ser aceitos como registro dos seus egressos. Então, realmente, é preocupante, isso é muito grave, porque isso não assegura uma formação de acordo com as DCNs e deixa a critério das instituições realizar o seu projeto pedagógico com essa flexibilização. Então, é lamentável dizer que todas essas mudanças educacionais que vêm ocorrendo, elas não dependem única e exclusivamente das pessoas, do professor, como a gente vinha falando, dos próprios alunos, não dependem somente do ambiente, da infraestrutura, mas dependem das interações que ocorrem entre eles e também do bom senso do gestor. Porque se o gestor não tiver bom senso e utilizar a flexibilidade que a legislação lhe está permitindo, nós, com certeza, teremos um grande risco para a saúde, que é uma formação inadequada e conflitante com as diretrizes curriculares. Então, eu acho que bom senso, planejamento e coerência com os princípios e valores de formação de qualidade é que devem
predominar. Então, a gente deve conscientizar as instituições dos riscos que elas correm na medida em que elas flexibilizam algo e utilizam a virtualidade de forma inadequada. Doutora Arcelamar, acho que neste final, né, da sua fala, a senhora está falando já de algumas maneiras de enfrentamento, né, dessa situação, Sim, que realmente é uma situação muito esdrúxula e, na verdade, de difícil enfrentamento, né? verdade. Tem até um comentário aqui de um colega, Almir Vanderlei, da Unifesp, falando sobre essa diferenciação que aconteceu na avaliação, né? Uma avaliação virtual para cursos de farmácia e curso de medicina, ou psicologia, ou enfermagem, com outro tipo de abordagem, né? Isso. Então, também isso merece... como pode ser esse enfrentamento maior, né? Eu acho que é uma situação tão difícil, né? É muito difícil. Olha, junto aos conselhos federais da área da saúde, nós temos feito esse enfrentamento e estamos, assim, tentando a inserção de todas as profissões na avaliação do Conselho Nacional de Saúde. Por quê? A medicina, a odonto, a psicologia e a enfermagem só estão fora dessa avaliação virtual porque elas têm que passar pelo controle social. A avaliação do controle social passa pelo CNS, que é totalmente contrário à modalidade de ensino EAD. Então, há uma solicitação muito grande da inserção de todas as profissões, e as profissões gradativamente serão inseridas. O problema é que são 14 profissões da área da saúde, temos apenas 4 lá inseridas. As 2 profissões que estão para serem inseridas é farmácia e nutrição, são as 2 seguintes, né? E todas merecem estar juntas, mas por uma questão de infraestrutura do processo de avaliação e do fluxo do MEC e do Ministério da Saúde no processo de avaliação, é que nós temos maior dificuldade de inserção de todas de uma maneira simultânea, que seria o ideal, né? Então, estamos fazendo esse enfrentamento também, né? Em relação ao EAD, também estamos fazendo enfrentamento através do Ministério Público Federal. Temos na Justiça um enfrentamento para solicitação de suspensão de abertura de cursos EAD na área da saúde por meio do Ministério Público em Goiás, né? Foi solicitado através da Procuradora de Goiás, que teve o apoio dos conselhos federais, que entraram com o amicus curiae. O Conselho Federal de Farmácia entrou nessa ação com o amicus curiae, foi aceito pelo juiz, e agora, então, nós vamos continuar nessa luta que nós começamos em 2011. Vejam, nós estamos há 11 anos batalhando para que as coisas não piorem, mas, inevitavelmente, atrás desse processo tem um poderio econômico violento, né, político muito forte, e que, às vezes, a gente fica impotente face a tudo isso, né? Mas a luta continua, e nós não vamos desistir. Certo, eu estou tentando incluir aqui todos os colegas, né? As intervenções são muitas, aqui da doutora Eliana Lima, da Universidade Federal de Goiás. Ela gostaria de um comentário seu, porque a senhora citou diretrizes como norteadoras, certo? Sim. Mas a aplicação das diretrizes como regra obrigatória a ser cumprida, então ela coloca essa questão, né? A realidade local da instituição pode colocá-la como protagonista na formação do profissional como uma vertente única dentro da sua região, considerando, digamos, as especificidades, né? Sim, Mas os percentuais dos eixos fragilizam qualquer formação mais aprofundada, ela traz essa realidade, né? sim, Como a sim. senhora poderia comentar?
Na realidade, quando a gente fala nas diretrizes, a gente já são referências, né? São orientações, mas elas têm caráter mandatório. A gente, embora tenha ela como referência, mas elas estão mostrando para a gente o que deve ser feito, minimamente. E quando se estabeleceu os percentuais dos eixos, foi uma construção coletiva, né? Nós tivemos participação de coordenadores, de professores, de estudantes, sociedades científicas, sociedades profissionais, comissões de ensino, enfim, tivemos todas as representações de todos os segmentos e entenderam que, embora se deva atender ao caráter e o perfil local, o nosso Brasil é imenso, e se o estudante ficar só com um perfil local, ele não tiver a oportunidade de integrar com outras áreas de atuação dos eixos, ele fica numa situação bastante difícil para se deslocar e ter uma referência de formação. Um dos cuidados que se teve nas diretrizes, exatamente para ter um núcleo de referência que assegurasse algo em comum em todos os cursos, foram as áreas de conhecimento, em que na área de ciências farmacêuticas, que deve atingir 50% da carga horária do curso, 1.600 horas, quando a gente retira os estágios, aí nós asseguramos, pelo menos ali, que tenha uma referência em todos os cursos em todo o país. Por que a gente fez isso? Na hora da construção, que foi coletiva, era porque existiam cursos de farmácia que não tinham farmacotécnica. Dá para entender uma situação dessa? Mas existia, porque não existia algo que dizia, isso tem que ser feito, isso tem que estar presente. Então, os eixos, mesmo que a gente consiga aumentar através das especificidades ou a relação com fármacos, ou a relação também com análises clínicas, ele dá um percentual maior de visão para o estudante. E nos eixos, o cuidado, ele perpassa e se integra de uma maneira geral. Então, é impossível que a gente desconheça e tenha que formar somente para um perfil único, né? Então, basicamente, seria isso. Certo, eu acho que também a questão posta pelo Dr. Humberto Zardo, ele traz uma realidade de que sente uma formação deficitária de estudantes em relação a processos, a parte de materiais, a parte de controle de qualidade, né? Ele vê isso como uma deficiência, né? Então, como a senhora vê isso, e existe alguma ação em relação a isso para minimizar esse problema? Nós assim, entendemos que a parte de produtos e processos realmente ela tem uma fragilidade. A gente tem que buscar uma solução maior de cursos de especialização nessa área, né, que referendem a formação de base, que deve também ser fortalecida. Nesse guia de implantação das diretrizes, nós também chamamos atenção exatamente para isso. Como fazer e como proceder na capacitação de modo a voltar para produtos e processos, né? E nós temos a felicidade de ter na CAEF um representante da área de tecnologia, que é o doutor, que é o Léo, né, da USP, doutor Leoberto, e que realmente está ali trabalhando em cima disso, de modo a tentar sanar isso através de cursos de especialização e capacitação. Muito bem. Estou aqui correndo atrás dos comentários. Tem um aqui, acho interessante, sobre uma área, né, da nossa colega Thelma Alves Garcia.
Se possível, gostaria que mencionasse sobre a realização de estágios na área de alimentos, considerando o previsto as DCNs. Alimentos também é algo que tem trazido dúvida, né, doutora Lisilamar? Como resolver? Esse é um ponto que, desde o momento em que nós estabelecemos o relacionamento dos estágios com a área de alimentos, é a área menos contemplada, menos contemplada. Nós tínhamos que ter, estrategicamente, um incentivo maior nessa área, nas instituições, para que os estudantes entendessem o seu papel nessa área, a importância dessa área, né? Hoje, a gente tem os aspectos de segurança alimentar, nós temos hoje a fome no país, e nós temos que ter profissionais voltados para alimentos, para processos, e que possam realmente contribuir com a sociedade. Quando se fala em segurança alimentar, nós só conseguimos ter na área da saúde o profissional nutricionista, que vem com toda uma bagagem, mas os demais não têm. E nós, como farmacêuticos, infelizmente, temos essa área como uma das menos contempladas na formação. Verdade. E, doutora Zilamar, poderia falar um pouquinho mais desse material que vocês estão prestes a divulgar, com as orientações? Um pouquinho mais assim sobre o enfoque, o que vai nos trazer? Bem, esse material, a gente vai fazer um guia em que mostre para o professor a forma como ele identifica uma competência partindo do seu conteúdo disciplinar. Então, quais são os passos que ele deve estabelecer para desenvolver competências e quais são as metodologias de acordo com as competências designadas, estabelecidas dentro das DCNs, e de que forma esse professor poderá aplicar a mais adequada, com exemplos, esse guia de implantação. Depois, os percentuais de estágios, dos eixos, como que eles monta uma matriz considerando os eixos, né? E como ele monta os eixos fazendo interdisciplinaridade. Então, vai apresentar uma matriz com cores, e essas cores representam cada eixo interligados com afinidades. Coisas desse tipo serão desenvolvidas, estão sendo desenvolvidas nesse guia de implementação das diretrizes. Ou seja, nós tentamos pegar o passo inicial, seria a abordagem do processo de ensino-aprendizagem por meio do modelo de competências. E aí começar a colocar os exemplos e transferir até para o momento de hoje, né? Basicamente, seria isso o que nós vamos apresentar. Certo. E existe uma previsão? A pergunta que não quer calar. Uma previsão de quando seria divulgado? Este guia, se nós conseguirmos concluí-lo antes do evento do Congresso de Ciências Farmacêuticas em Foz, nós vamos divulgá-lo lá, né? Então, nós estamos torcendo para conseguir terminar, estamos na reta final, né? Mas, de toda forma, ele sai no segundo semestre. Perfeito. Essa é uma grande notícia, viu, professora Lisilamar? Eu acho que vai ajudar muito. Sim. Porque nós tivemos uma experiência em relação à matriz na área de farmácia clínica, né? Houve Sim. o desenvolvimento, isso foi, inclusive, fruto se eu não me engano, o professor Tarcísio Palhano poderia nos falar, se eu não estou enganada, essa matriz de competência para a formação do farmacêutico clínico derivou do primeiro encontro de educadores clínicos, né? E também esteve, assim,
foi muito oportuno na área de farmácia clínica, né? O senhor quer Sim. fazer alguma observação, professor Tarcísio? Não, professora, realmente foi durante o primeiro Encontro Nacional de Educadores em Farmácia Clínica, em 2015, na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. Exato, então também foi um exemplo feliz, né, que tem ajudado um pouco os docentes nessa área. Mas que grande notícia, viu, doutora Zilamar, que Que isso bom. vai Nós ajudar estamos torcendo para que muitíssimo. isso contribua de uma maneira bastante significativa com todos os coordenadores, com todos os professores que fazem parte desse processo e que têm realmente essa necessidade dessa orientação, né? Sim, E nós partimos dos pontos que a gente entende mais frágeis para tentar orientar. exato. E um ponto que a senhora também, a senhora se referiu, a farmácia universitária, né? Sim, sim. Trazendo números que são impressionantes, né, professora? Os números assustam, né? Porque Uhum, hoje a gente nós fizemos um trabalho periódico de levantamento estatístico em relação ao número de profissionais da área da saúde, e hoje a gente tem aproximadamente 6 milhões e 100 mil profissionais na área da saúde, frente a 9.296 cursos presenciais. E temos quase 30 mil polos EAD. Veja, nesse universo de um quantitativo muito forte, nós temos que nos preocupar com a formação, visto que a cada ano nós temos 19 mil novos profissionais formados. 19 mil pessoas se formam a cada ano na área da farmácia. E na área da saúde, nós temos 260 mil profissionais concluintes. Veja, frente a essa situação geral da política educacional, em que ocorre essa flexibilização, se não houver seriedade nas aplicabilidades de gestão das diretrizes curriculares, o que será que vai acontecer futuramente com os nossos profissionais quando tiverem que fazer um atendimento na sociedade? Também os conselhos se preocupam com a parte ética, né? Em que uma formação inadequada gera processos éticos, que nem sempre a culpa é do profissional, mas sim da formação recebida por esse profissional. Mas quem pune este profissional são os conselhos profissionais. Nós não punimos a instituição que deu uma má formação. Então, nós precisamos fazer uma conscientização dos gestores acadêmicos para a formação adequada, para a orientação, de modo a estarem vinculados ao atendimento das diretrizes para assegurar minimamente uma qualidade para o exercício profissional. Então, essa é a nossa grande preocupação frente a esses números avassaladores, que não existe em todo o mundo um número tão grande de cursos de farmácia em todo o mundo, não existe. Há alguns anos atrás, até outro dia estava conversando com o Tarcísio, na Europa, há algum tempo atrás, agora não sei exatamente como está na Europa, mas há 5 anos atrás, o nosso número de cursos de farmácia no país era o que tinha de 1/3 na Europa. Então, nós temos 3 vezes mais números de farmácia que tinha na Europa na época. Hoje, deve ser muito mais essa relação. Então, é algo que não dá para entender, porque os atos autorizativos de abertura... Desculpe, gente. Os atos autorizativos de
reconhecimento, renovação de reconhecimento, também vem sofrendo um impacto de flexibilização. Não sei se os senhores observaram que eu coloquei que a legislação está acontecendo uma flexibilização muito grande em nome desse incentivo e justificando pela pandemia. Inclusive, nós, no Conselho Federal de Farmácia, quando avaliamos os cursos, rotineiramente ocorrem consultas, se aquele curso está reconhecido, se não está reconhecido. Então, é uma coisa que chama atenção. Por que que, via de regra, as instituições, até para os atos autorizativos, hoje, têm uma flexibilização quase que automática? Nós observamos, em 2020, aconteceu uma portaria de número 796 do MEC, que ela dispõe sobre o sobrestamento de processos de credenciamento de instituição, reconhecimento e renovação de reconhecimento. Então, essa portaria, ela diz o seguinte: em caráter excepcional, poderá ser reconhecido automaticamente, para fins de expedição e registro de diplomas, todas as instituições que entraram em tempo hábil e que não foram avaliadas face à pandemia, poderão ter o seu reconhecimento automático, ou seja, elas nem são visitadas e têm o reconhecimento automático. Isso está se tornando regra dentro do Ministério da Educação, em especial junto às séries. Então, essas portarias, esses pareceres, essa legislação, elas permitem que as instituições, mesmo sem serem supervisionadas, sejam reconhecidas. E aí, quando chega no Conselho Regional de Farmácia para inscrever esses egressos, sem o ato de reconhecimento, a instituição tem que provar que ela entrou em tempo hábil, mas não teve visita e está sobrestada, ou seja, o sobrestamento é um ato que deixa em stand-by a instituição até que ocorra definição decisória sobre aquele ato, mas, nesse meio tempo, poderá haver registro. Vejam o que vem ocorrendo na educação em termos de flexibilização em todos os níveis. Uma dúvida. Então, esse sobrestamento não impede que haja o registro? Não impede, não impede. Certo. Uhum. É uma situação muito crítica. Extremamente crítica. Mas legalizada, né? Legalizada. Meios legais para que situações esdrúxulas aconteçam, né? Doutora Zilamar, nós estamos caminhando aqui para o final da nossa atividade. Olha, não é surpresa, né? Sempre que nós a assistimos, nós aprendemos muito, porque a senhora traz sempre as informações mais atualizadas, né? E não só as informações, a questão de como essas informações estão impactando, né? Então, gostaria de, assim, pedir, assim, os seus comentários finais, se quiser fazer um breve fechamento. Depois eu vou passar a palavra para o nosso idealizador desse programa educativo, que é o professor Lauro Moreto, e daí vamos caminhar para o final. Se a senhora quiser fazer, assim, um apanhado ou do que acha mais importante, por favor, fique à vontade. Bem, eu espero ter contribuído, porque é bastante difícil a gente colocar os pontos que realmente são importantes nesse processo de abrangência que é a educação farmacêutica no país. Mas
eu tentei colocar aqueles que me pareceram mais frágeis no momento da implantação, relacionando com a legislação atual, a flexibilização e a fragilidade que nós estamos tendo na regulação e na supervisão, e que isso impõe que cada vez mais nós, educadores, tenhamos a consciência de estimular os nossos pares para que possam, da melhor forma possível, fazer com que os seus cursos, com que os seus estudantes tenham a melhor formação possível, tá bom? Então, era esse o meu recado, né, no sentido de colaborar e, mais uma vez, agradecer a honra de estar entre os senhores. Nós é que agradecemos, professora Zilamar, e poderemos ficar aqui ainda discutindo muito mais de todos esses aspectos que são preocupações que todos nós temos, né? Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua entrega, né? E essa oportunidade. Professor Lauro, o senhor gostaria de falar algumas palavras? Silvia, muito obrigado, parabéns pela coordenação e um especial abraço e agradecimento à professora Zilamar pela aula, né? Deu uma aulinha para nós aí, entramos na cadeirinha de alunos para escutar as palavras de uma mestra, né? Nós queremos agradecer muito, eu acho que nosso projeto educacional está mais voltado para a atualização, né? E mais o seu enfoque é muito mais na formação, né? Eu acho que nós temos grandes espaços tanto para a graduação, como especialização, doutorado, etc., como atualização daqueles que já frequentaram cursos em outras épocas. E estamos muito felizes que nós, alunos veteranos, estamos assistindo grandes novidades, como forma de nos manter atualizados e contribuindo para o desenvolvimento dessa categoria. Muito obrigada. Eu queria renovar os nossos agradecimentos e, muito especialmente, eu queria tomar um tempinho dessa plateia hoje para convidá-la todos para nossas atividades comemorativas de 85º aniversário da Academia. E, muito especialmente, para as duas solenidades, do dia 11, que é virtual, ou seja, em plataforma Zoom, mas muito especialmente daquela do dia 12, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Estamos retomando as atividades presenciais. Estamos um pouco ansiosos para rever os nossos colegas e companheiros da academia, que não são só farmacêuticos, são médicos, são biólogos, químicos, etc., que militam no campo das ciências farmacêuticas, e nossos mantenedores também, que gostaríamos de reuni-los todos e nos ver e fazer aquele abraço cordial que é tão típico das nossas atividades no dia a dia. Estamos com saudades já de rever as pessoas ao vivo e a cores. Muito obrigado mais uma vez, professora Zilamar. Parabéns, Silvia. Muito obrigado pela colaboração. Na realidade, eu estou entrando de intruso, porque, na realidade, quem deveria fazer as palavras finais deveria ser o nosso presidente, o Michel. De modo que eu pediria ao Michel para encerrar essa atividade, se ele está presente, que a gente na telinha nem sempre sabe quem está presente ainda, né? Mas ele esteve presente durante essa apresentação, para umas palavrinhas, se ainda estiver presente entre nós. Michel está presente? Eu acho que já não está mais, né? Mas, então, nós podemos dar por encerrada a nossa atividade de hoje, agradecendo também a Cibele pela coordenação, pelo trabalho feito diretamente com os nossos palestrantes. E na semana que vem, nós não teremos atividade de segunda-feira, porque não daria para a gente divulgar o evento da próxima segunda-feira,
porque estamos concentrados nas atividades correspondentes ao do aniversário. Mas depois, ainda em agosto, que nós teremos, qual é a outra de agosto, que todo mundo fique atento, no dia 22, estamos retomando com as nossas atividades aqui às segundas-feiras, às 6 horas. Um grande abraço a todos. Prestigiem a gente, tanto no dia 11 quanto no dia 12. Vocês encontram todos os dados no site da academia. Os links estão tudo lá. Façam a inscrição, participem. Aqueles que puderem vir pessoalmente vão nos encontrar e vão dar um abraço afetuoso, porque estamos com saudades disso. Até logo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até logo. Tchau.